Boa noite a todos. Confesso que não fico tão confortável no lado de cá, com o microfone na mão. Mas eu tenho visto que a cada passo, a cada momento, a cada conquista, eu vejo que a palavra de Deus tem se cumprido na minha vida. Então, não se incomode se eu ficar um pouco nervosa, que eu já estou, mas espero transmitir para vocês o que Deus ministrou no meu coração. Então, é com muita honra, com muita gratidão a Deus que hoje estou aqui. E também aos nossos pastores, não estão, mas quero deixar minha gratidão, minha honra, porque eu sei o quanto eles entregam a vida deles para nós, não só para mim, mas para todos que os acompanham. E desde 2015 eu tenho acompanhado a pastora, meu esposo, minha família. E confesso para vocês que foi a partir daí, embora eu já tinha alguns anos de conversão, foi a partir daí que eu realmente comecei a aprender o que é ser cristã. Através da vida deles, que eu comecei a entender, a aprender muitas coisas. E continuo aprendendo e continuo vendo, né, o quanto a gente precisa disso. E uma das coisas que mais me impactou, quando eu conheci a pastora, eu não a conhecia ainda, foi o amor, a paixão dela por Jesus. É muito lindo de ver. E o jeito que ela falava, eu falei, meu Deus, eu nunca vi ninguém falar desse jeito. E cada vez que eu acompanhava um culto, eu via ela comentando, falando do amor de Jesus. Parei e pensei, falei, se eu chegar a ter uns 10% do que a pastora tem, nossa, eu já estou no céu, porque é muito lindo. E no decorrer desses anos eu tenho visto o quanto eu me apaixonei por Jesus, o quanto eu sou dependente dele, o quanto ele é bom, e o quanto ele transforma, o quanto ele é cuidadoso nos detalhes. E então, por isso que graças a Deus pela vida deles, porque foi uma entrega deles que acaba impactando vidas. E meu esposo e eu hoje somos discípulos, né, dos nossos pais espirituais. Temos nossos discípulos também já. Servimos no grupo da casa aqui dos seguranças. Já trabalhei com casais. E foi uma bênção, porque foi onde foi transformado também minha casa, meu casamento, meu relacionamento. E aonde chama, a gente tá para lá, está para cá e estamos servindo. Ontem no jantar, nada muito combinado, mas Dani, vamos ajudar? Vamos ajudar. Isso tudo a gente sabe que é para o reino, que é para alcançar, mais vidas. Através do projeto Manai, a minha família também tem sido restaurada, meus sobrinhos. Então, é um trabalho maravilhoso. Mas até agora eu falei para vocês o que eu faço e como eu cheguei na igreja. E antes de dizer para vocês hoje quem é a Dani, eu queria fazer uma pergunta, para que vocês possam começar a falar com vocês mesmos, a se autoanalisar, vamos dizer assim. Se eu perguntar para vocês hoje, quem é você? O que passa na tua mente? O que a gente começa a pensar, quem é você? Hoje a gente está um número um pouquinho maior do que está geralmente em grupo de discipulado comigo, mas eu fiz essa pergunta para os meus discípulos e tive várias respostas. E eu sabia que eu ia ouvir várias respostas diferentes uma da outra. E a gente conversando, entendendo, e um falou uma coisa, um falou outra. Mas e se eu chegasse para você, ou para você, ou para você, e perguntasse, o que você iria me responder? Quem é você? Quem é você, Eloy? É bastante folha aqui, gente, mas é só porque está meio grandinha as letras isso aqui para não me perder. Vão pensando aí. Então, por esse motivo, hoje, acredito que foi o que Deus colocou no meu coração para eu estar compartilhando com vocês.
esse motivo é o qual mudou minha vida. E se você hoje entender, se até hoje não entendeu ainda, se você entender esse motivo, pode mudar a tua vida também, assim como mudou a minha. Então, como eu vou me apresentar hoje para vocês? A Dani é a filha amada. A Dani é a filha esperada, escolhida, princesa de Jesus. E quando eu descobri isso, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa mesmo. E eu sei que o Pai me ama de tal maneira, porque não tem como mencionar o tamanho do amor, que Ele entregou seu único filho por mim. Entregou o seu único filho por você. A pastora já começou a dar um spoiler ali da minha, da minha mensagem. Então, em João 3,16, se o pessoal quiser colocar lá também para vocês verem de novo, está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para aquele que crer e não pereça, mas tenha vida eterna. E para Deus decidir isso, Ele não fez uma enquete, não perguntou para um ou para outro, será que eu devo enviar meu filho? Que vocês acham do meu plano? Não. Ele já tinha isso muito bem planejado, muito bem guardado, vamos dizer assim, que quando chegou a hora, Ele enviou. Então, isso não está disponível, não esteve disponível somente para mim e para várias outras pessoas que já entenderam isso. Isso está disponível para todos. É um amor de tal maneira que Ele está aqui, para quem quiser ter acesso. Para quem quiser entender e falar, eu quero desse amor, eu preciso desse amor. Então, o amor dele está disponível para todo aquele que queira esse amor. Então, o que eu estou querendo dizer é a mesma coisa numa série de mensagens que a gente vem ouvindo pelos nossos pais espirituais, outros pastores também, que é sobre ser filho. Se a resposta sua, quando eu perguntei, quem é você? E você não pensou em outra coisa a não ser a resposta que eu sou filho, que eu sou filha, e a gente realmente tem que repensar e entender e aceitar essa paternidade de Deus. Depois, dessa resposta, se você pensou ou falou outras coisas, depois, ao longo da nossa vida, que vem, primeiro é ser filho, depois, ao longo das nossas vidas, vem alcançando e vem cumprindo o nosso propósito. Antes, se me perguntassem, quem é você, Dani? Eu ia dizer, eu sou filha do seu Ezequiel, da dona Fátima, sou irmã do Rick, sou irmã do Éder, da Vande e Tananã, que são vários irmãos, para que me identificassem quem eu era. etc, são 8, são 7, 8 comigo. Então, se eu não tivesse isso firmado em mim, eu ia responder isso. Eu não sabia até então. Então, sempre o que acontecia? Eu me identificava, mas através de um outro, de uma outra pessoa. E se a gente deixar que essas outras coisas vêm antes de você saber que você é filha, vem um peso aqui, vem outro peso ali, e você vai deixando a sua identidade para baixo. E vem uma coisa, e vem outra, e a última coisa que você vai pensar, ou você vai lembrar, é que você é filho de Deus. Filho de verdadeiramente de quem você é. E nesse decorrer do tempo, como eu falei, no decorrer da nossa vida, primeiramente eu ia responder isso. Depois, crescida já, adulta, me perguntaram de novo, quem é a Dani? Quem você é?
Eu sou a Dani do Fábio. Eu sou mãe da Fabielle. Eu sou empresária, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. Entende a diferença da resposta, né? Aonde está a Dani nessas respostas? Está dizendo quem tenho, aonde eu cheguei, aonde eu vou, com quem eu estou. Não está dizendo quem é a Dani. Se a gente agrega todas essas outras denominações antes de ser filho. Como o pastor Keidson também falou, são rótulos, né? Que um vem, fala, o outro vem, coloca, e a gente vai aceitando e vai deixando. Então, quando eu descobri que Deus é meu Pai e Ele me ama, os sentidos começaram a mudar. Quero compartilhar com vocês Efésios 1, do 1 ao 8. Puder pôr, por favor? Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito e sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus. Então, Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele estava escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso. Aprendemos isso, né, com a pastora? As epístolas de Paulo. E ele estava escrevendo isso e ele queria que aquelas pessoas entendessem isso. Entendessem que eles tinham um pai por eles. Que eles não eram um filho perdido. E para Paulo ensinar isso para eles nessa carta, ele já sabia quem ele era. Para ele ter essa autoridade, para ele querer ensinar isso, ele já tinha convicção de quem ele era. Então, estudando ali, né, no Instituto, sobre o apóstolo Paulo, foi extraordinário, maravilhoso. A gente se apaixonou pela história, choramos no final, quando ele morreu. A Rafa não está aqui, mas foi emocionante. Mas foi um aprendizado lindo, porque se ele não soubesse realmente quem ele era, ele não tinha cumprido o propósito dele. Ele sofreu acusações, foi preso, açoitado, sofreu naufrágios, mas o que acontecia? Ele erguia a cabeça e continuava o propósito dele. Porque ele sabia onde ele ia chegar. Ele sabia por quem. Ele tinha uma certeza do que ia acontecer. E era a certeza de que Deus era o pai dele. Que pai que vai planejar algo, que vai te entregar algo, que não vai ser para uma bênção, que não vai ser algo de bom. Eu não vou planejar algo para minha filha, querer que ela vá, cumpra os processos para que não seja bênção para ela. Imagine Deus. Se eu humanamente penso assim, imagine Deus. Então, Paulo tinha essa certeza com ele. E ele seguia. Embora tudo que ele passou, ele seguia e cumpriu o propósito dele. Lá em Romanos 8,15, ele volta a afirmar, agora para os romanos, sobre a paternidade também. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem. Mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então, a convicção dele era para ensinar a todos e derramar sobre isso, em cada um.
Cadê aqui? Então, para aqueles que não tinham ainda entendido que Deus é teu Pai, eu declaro que nessa noite, em nome de Jesus, seja revelado isso na tua mente e no teu coração. E para aqueles que já têm essa convicção, que já entenderam, eu vou fazer uma outra pergunta, que eu gosto de fazer pergunta. Se você sabe que Deus é teu Pai, você está sendo filho? Você está agindo como filho? Porque uma coisa é a gente saber quem é nosso Pai. A outra coisa é você responder essa paternidade como um filho. Simplesmente em saber que nós temos um Pai, não vai mudar nossa história. Não vai mudar meu destino e não vou cumprir meu propósito. Se simplesmente eu souber que Deus é meu Pai, vir aqui, ouvir, vir de novo, ouvir que Deus é teu Pai, mas você não agir como filho. É como decisão. Se a gente não decidir, nada acontece. Então, a nossa ação, a nossa atitude é que irá demonstrar nossa identidade de filho. Muitas circunstâncias vêm e quer ditar, quer dizer quem nós somos. Então, a gente passa por algumas circunstâncias, uma circunstância difícil, e você fica quieto. Aguenta? Não, eu sou forte, eu sou firme, eu vou aguentar. Aí você passa por de repente, algum vendaval, algum vento mais forte, e acaba aceitando mais coisas sobre o seu ombro. E você continua ali quietinho. Não, eu tenho que ficar quieto, eu tenho que aguentar, e até o último eu tenho que aguentar. Vem uma outra pessoa e vem e começa a colocar adjetivos em você. Ah, você não vai a lugar nenhum, você não vai vencer, você não vai conseguir, você é derrotado. E sobre a tua vida, sobre teus ombros, começa a pesar. A cada palavra, a cada vento, a cada circunstância, a cada problema, você vai ficando quieto, vai ficando, deitando, até estar caído no chão. Até estar derrotado. E isso não é o problema maior. O problema maior é a gente deixar tudo isso te derrubar, você está caído, derrotado, sabendo que você é filho de Deus. É um peso bem maior. Se você tivesse derrotado, caído, e não saber por onde, aonde procurar ajuda, não saber de onde veio, para onde vai, até, vamos dizer assim, é compreensível. Não tenho a quem recorrer, não tenho a quem procurar ajuda. Mas isso acontecendo, ouvindo e aprendendo que Deus é teu Pai, o peso é bem maior. A criancinha, primeiro que aprende a pedir socorro para a mãe e para o pai. Pedir colo, às vezes nem sabe falar, ergue o bracinho, a mãe já entende que quer colo. E ele sabe, a criança tem convicção disso. Que se ele erguer o bracinho, o pai já vai buscar, já vai pegar. Se caiu, já corre pegar, corre juntar. E a gente tem que ter esse coração de criança com o nosso Pai. Saber que Ele é o nosso socorro, que Ele está presente. Onde nós estamos, Ele está ali junto. Um problema é que a gente não age como filho. A gente quer agir por conta própria. A gente quer caminhar sozinho. A gente tem que ensinar os nossos filhos a caminhar. Eles não nascem sabendo. Primeiro vai um processo de equilíbrio, depois um processo de vai engatinhar, depois o processo de caminhar. E a criança se joga, porque ele sabe que o pai está ali. Então a gente tem que manter esse nosso coração. Saber que em qualquer circunstância, qualquer coisa, Deus está aqui, me ajude, me tira daqui. E isso tudo me fez lembrar, um tempo atrás, de um aconselhamento que a pastora estava me dando, e me ensinou uma coisa que impactou e eu comecei a mudar as atitudes comigo mesma. Ela disse: Dani, você não pode ser aquilo que a outra pessoa diz que você é.
Você não pode se sentir bonita se alguém disser que você é bonita, ou se sentir feia se alguém não disser que você é bonita. Você não precisa da afirmação de alguém que toda vez tem que ficar falando que te ama. Você já é tudo isso. Independente, você não precisa da afirmação do outro para você ser. Você é o filho planejado, esperado, escolhido de Deus. A gente não precisa da afirmação do outro. Se em tudo que a gente for de encontro, a gente se lembrar disso, causa aqui experimentada. É bem diferente de como a gente enfrenta as coisas. A gente não pode mais ficar na fase de saber que Deus é nosso Pai e não fazer nada com isso. Qualquer outro ensinamento que nós temos. Se alguém me ensinar algo na minha área de empresarial e eu não fizer nada, não vai adiantar nada. Né? Se a pessoa que quer ser médico ir lá e ouvir, e não passar pelo processo de praticar e de fazer e de acontecer, não vai mudar a vida dele, ele não vai ser um médico. Então, não vai mudar a nossa vida se nós, né, não praticarmos o nosso papel de filho. Então, eu tenho, e você também tem, que usar mais esse título e autoridade de filho. Não é deixar as circunstâncias dizer quem nós somos. Agora já mudou a história. Agora eu já sei que eu sou filha, que o meu pai me ama, que todas as coisas, né, cooperam para o bem, que está junto comigo. Então, a partir daí que você sabe que Deus é teu pai e você quer se posicionar como filho, é você que vai dizer para as circunstâncias o que você quer. Não quer dizer que você, sabendo que você é filho, que você tem um pai, que você não vai deixar de passar por algum problema, um vento forte, alguma circunstância. Mas a diferença vai estar como você vai agir com isso. Se você se posiciona e você não aceita, teu dia a dia vai ser bem diferente. Então, a gente tem que dizer para as circunstâncias, é você quem dita a regra, não é as circunstâncias que diz para você. Ou você pergunta para Deus, Deus, me ajude, me dá uma estratégia, o que eu faço? Se alguém vier colocar algum adjetivo em você, lembra que antes alguém vinha e você ficava aceitando, ficava quietinho. Agora você está do outro lado da moeda. Se alguém vier te dizer algo, você repreenda. Não aceita. Não estou dizendo para você sair na pancada, brigando com todo mundo, quem quiser vir falar alguma coisa diferente, né? Tem todo um jeito, uma forma de falar. Até mesmo porque a gente tem que demonstrar Cristo através da nossa vida. Mas não é mais aceitar, não é ser passivo com as coisas. Porque, infelizmente, a gente acaba sendo muito passivo. Uma coisa que me impacta bastante em relação à passividade nos retiros é que muitas pessoas vêm na frente e falam: como eu queria que meus pais não tivessem sido tão passivos comigo. Eles queriam ter tido um pai que corrigisse, um pai que ensinasse. Então, a gente precisa o quê? Se posicionar. Se posicionar como filho. E isso são em pequenas coisas. E é todo dia. Tudo aquilo que vem contra você, você tem que usar a autoridade que você tem de filho, o poder que o Espírito Santo te traz, para a gente lutar contra isso. A gente tem que lutar com as armas certas. Que nem eu falei, tem a forma certa, não é brigando, né? É com amor, é com oração, é com jejum, é com conversa, comunicação, entendimento. Essas são as armas corretas. Não é você ficar quieto e só ficar levando. Você tem que saber a forma de se posicionar. Lá em Lucas 10, 19, diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A gente tem que ter essa consciência de filho, essa revelação de filho,
como no nível de Paulo. Ele tinha essa certeza. A gente lendo, a gente vê que é um nível que, meu Deus do céu, né? É tremendo a convicção dele. Mas nós temos que ter isso, né? Tudo o que ele fez não ficou lá atrás. É vivo, é até hoje. A palavra de Deus é viva. Todo dia nos ensina. Todo dia nós temos que, né, fazer acontecer. Nós temos que viver a palavra. Por isso que ela é viva. Nós temos que viver ela. E um outro exemplo também que é tremendo em relação a saber quem é e saber que é filho e praticar é o apóstolo Pedro. Lá em Atos 3, do 1 ao 8, é meio longuinho ali, mas vale a pena a gente ler. Diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo a hora da oração, que era a hora 9. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo o Pedro e João que iam entrando ao templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olhe para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas tudo o que tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Será que a gente tem essa ousadia de filho? Será que a gente está usando esse poder que o Espírito Santo está dentro de nós e estamos agindo como filho? Claro que a gente pensar, né? Nossa, fazer um coxo andar, né? Meio que puxado, né? Eu sei que o pastor Keito deve ter mais ousadia para isso, né? Mas é um exemplo meio... mas a gente sabe que isso pode acontecer. Acontece. Só que nós temos que ter essa convicção, saber que nós somos filhos para isso acontecer. Se eu não tiver essa ousadia e não falar e não crer e não saber que isso pode acontecer e que acontece, realmente, se a gente não se portar como filho, não levar a palavra e não ter essa ousadia, realmente não acontece. Mas, pelo poder do Espírito Santo que está dentro de nós, acontece isso e muito mais coisas, maravilhas, né? O próprio Jesus disse que iríamos fazer coisas, né, iguais ou ainda maiores do que ele fez. Mas isso é se nós entendemos a nossa identidade de filho. Se a gente agir como filho. Então, o apóstolo Pedro é um exemplo gigantesco também de ele saber quem ele era. E ele agia, e ele saía, ele fazia, ele enfrentava. De repente, naquela época, eles tinham até mais problema do que a gente passa hoje pelas circunstâncias, né? No decorrer dos anos, tantas coisas facilitadas, né? Para eles deveriam até ser mais difícil. Mas eles não desistiram. Eles eram tão empoderados, tão firmemente na identidade de filho deles, que eles seguiam, que eles agiam, que eles faziam acontecer. E as perseguições não eram fáceis. Então, se a gente começar no dia, até eu comentei isso com o pessoal e eu tenho frisado bastante em relação a isso. E é no dia a dia, nas poucas coisas, nas pequenas coisas, que a gente tem que agir dessa forma. A gente não pode aceitar, a gente não é um coitadinho. Nós somos herdeiros, nós somos filhos. Então, às vezes, não vou deixar quieto por tal coisa. Eu vou deixar alguma coisa entrar na minha casa, não é nada. Não, tem gente que fala, tudo vocês acham que é demônio, tudo vocês já acham que é do inimigo, mas tem coisa que é, e é por pouquinha coisa que ele entra. Às vezes, do nada, ele quer entrar e quer fazer um reboliço na tua casa. Nesses dias, chegamos do trabalho, não tinha luz, parte da casa tinha, parte não tinha, geladeira desligada. E o Fábio, cansado, foi lá ver, não entendeu, não sabia o que tinha acontecido na parte elétrica. Amém. Respiramos, passou. No dia seguinte,
Chegamos, depois do trabalho, continuava a mesma situação. E daí, era um pia pingando água também, que deu problema no encanamento, e luz. Eu falei, Senhor amado, né? Daí eu puxando água da cozinha, o Fábio mexendo com a elétrica, foi pegar um pano para enxugar a cozinha. Eu falei, não, Satanás, sai daqui em nome de Jesus, eu não te aceito. Não, você não tem autoridade para entrar na minha casa, você não toca na minha casa, você não toca na minha família. É pouca coisa, né? Não é? Mas se eu baixar a guarda, se eu não usar as armas que eu tenho, é uma brecha? É algo que ele pode entrar? Por uma simples, né, coisinha ali dentro de casa? Podia eu perder a paciência com meu esposo, podia ele perder a paciência comigo. A Fabielle falou, nossa mãe, mas né, que isso, está expulsando aqui? Eu falei, sai daqui mesmo. Eu falei, eu não te aceito. Mas isso, dessa forma, eu tenho agido há muito tempo. De qualquer forma, de qualquer coisa que venha, eu repreendo, eu não aceito. Isso não é para mim. Porque eu cansei de ficar levando coisa nas minhas costas que não era minha. Que não era para mim, que não é da minha identidade. Então, por muitos anos, eu vivi algo que não era a Dani. Eu vivia a vida de um, eu vivia a vida do outro, eu me preocupava com um, eu me preocupava com o outro, e sempre pelos outros. Mas, não que eu não faça, não que eu ajude, não que eu esteja. Né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou amiga, eu sou filha. Mas, primeiro de tudo, hoje, eu sou filha. Independentemente do meu marido falar, eu te amo ou eu não te amo, eu sei que eu sou amada. Independente se ele disser, nossa, como você está bonita, ou você não está bonita. Amém, Jesus, eu estou bela, linda, maravilhosa. Porque eu sei que ele me ama, eu sei que eu sou bonita, eu sei quem eu sou. Então, essa é a diferença da gente usar as armas que nós temos como filhos. Se eu simplesmente só souber que Deus é meu pai, e não ouvir um eu te amo do meu marido e começar a ficar deprimida, e fica um dia, e fica outro, e fica um outro, aonde eu vou chegar? Aonde eu vou chegar? Ele, às vezes, nem está percebendo isso. Ou, às vezes, eu não levo um elogio da minha filha, porque minha filha não falou nada para mim, não me elogia, é porque ela não me ama? Claro que ela me ama. Mas eu não preciso da afirmação dela para saber isso. A gente não precisa estar sendo afirmado todo o tempo se você é amado, se você é bonita, se você é bem-quisto ou não é. Claro que a gente não vai ser soberbo, achar que é a última bolacha, né, do pacote. Mas isso vai fazer diferença em como você vai enfrentar as tuas lutas. E isso é diário. E isso é dentro de casa. E isso é fora de casa. E isso é na igreja. Isso é em todo o tempo. Porque a gente, todo o tempo, está cercado de pessoas. Tem um dia que uma pessoa está num dia bom, outro dia não está tão bom, e você tem que saber lidar com as situações. Né? E não aceitar o que o de lá fora vem tentar atingir o que você é. Independente da circunstância, a circunstância não pode te mudar. Você tem que saber sempre que você é filho. Tem que se afirmar sempre. Olha para o espelho e fala para você. Se porventura você estiver meio, né, caidinho, meio desanimado, olha para o espelho e fala quem é você. Que você não depende da afirmação do outro. Que você depende de Deus, que você é filho de Deus. E isso vai mudar completamente. Diferente de eu descobrir isso com, sei lá, quantos anos eu tinha, por aí. Agora eu começar a falar assim, né? Mas, né, demorou para descobrir isso. Já é adulta, casada, com filho, né? Mas quando eu comecei eu falei isso para o meu grupo de discípulos e perguntei se eles sabiam, né, quem eles eram, eu falei, quer saber, eu vou fazer essa pergunta para minha filha. Bem quietinha, não tinha dito nada para ela que eu tinha passado para o pessoal. E eu falei, quem é você? Dela, eu sou filha de Deus. Falei, amém, que você já sabe, né? Não vai passar por todo o procedimento que eu passei. Mas a diferença dela descobrir isso com a idade que ela tem e a diferença de eu descobrir da idade que eu descobri, né, encurta bastante o processo.
Ela não vai ficar dependendo emocionalmente, né, futuramente, de uma pessoa que ela conhecer, de afirmar se ela é bonita, se ela não é bonita, algo assim. Porque isso ela já sabe. Né? Além dela saber que ela é filha de Deus, nós, graças a Deus, já temos entendimento que nós temos que firmar ela, temos que ensinar ela. Mas é porque eu tenho a identidade de filha. Se ela não soubesse, eu poderia passar para ela a impressão ou o jeito de uma coitada, que ninguém me ama, que ninguém me quer, que ninguém cuida de mim. E como que eu ia, né, ensinar ela os caminhos? Como que eu ia afirmar ela? Como que ela ia crescer? Da mesma maneira. Só repete. Esses dias também tenho um aconselhamento para uma outra pessoa, com problema no casamento. Daí eu falei, para de chorar. Falei, se posiciona. Falei assim, você não pode depender emocionalmente dessa pessoa. Você não pode hoje estar bem se ela diz que ela te ama. Você não pode estar bem se ela diz hoje que você é bonita. Você é filha de Deus. Você tem um pai por você. Então, ergue tua cabeça, segue tua vida, demonstre isso para ele. A partir do momento que a gente começa a se posicionar, a demonstrar isso, o próprio diabo foge de você. Né? Ele não vai vir, ele não vai fugir de você se você está bem apresentável. Se você está com um sapato bonito, se você tem dinheiro, tem um carro bonito. O diabo vai fugir de você através da autoridade que você tem para ele mandar ele embora. Porque se você aceitar, se você tiver uma capa bem bonitinha e não souber quem é você, ele faz o que quiser de você. Mas a partir do momento que ele vem ao encontro e encontra uma pessoa posicionada, sabendo quem ela é, autoridade de filha, e que ela tem o poder do Espírito Santo para agir, ele foge de você. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, que a partir de hoje, que a gente repense nisso e não deixa esfriar, não deixa isso morrer dentro de você, dentro da tua mente. Como eu comentei, é diário, é todo dia. A gente não pode baixar a guarda, baixar a espada. A gente tem que estar com a espada erguida todo o tempo. Que todo o tempo Satanás tenta vir na tua mente. Tem dias bons, tem dias ruins, mas a gente não pode se abalar com isso. Se a gente baixar a guarda, ou esconder a espada, ou se fizer de coitadinho, e esquecer que é filho, daí, né, cai de novo. Daí até se levantar de novo. Mas se a gente andar com a espada erguida, saber quem a gente é, se posicionar e andar e ir, enfrentar, que nem eu falei, gostaria muito de dizer nessa noite que, glória a Deus, que ninguém mais vai passar por nenhum problema, porque vocês sabem que vocês são filhos. Mas não tem como, né? Não é isso. Não sou eu que vou dizer isso. Mas eu posso te dizer que vocês estão munidos de muitas armas, entregues pelo Espírito Santo, que vai facilitar bastante no seu decorrer dos dias. Se a gente não baixar a guarda, se posicionar, as coisas vão caminhar de uma forma bem diferente. A partir de hoje, em nome de Jesus. Amém? Então, é isso que eu queria deixar para vocês, que realmente a gente se posicione e não esqueça. Esses dias até uma pessoa falou para mim, eu tenho que estar afirmando para mim todo o tempo que Deus é meu pai. Eu falei, afirme mesmo que Deus é teu pai, você é filha, que você tem armas para lutar contra as circunstâncias difíceis que vêm, e é todo o tempo, você não é menos, ou mais, ou pior, ou melhor por causa disso, porque todos nós enfrentamos todos os dias. Mas se a gente tiver isso vivo dentro da gente, acaba se tornando rotina, e o melhor de tudo é que a gente trata nós mesmos e ainda consegue ajudar o próximo. Amém? Então, muito obrigada. Deus abençoe vocês.